Bom dia, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eita, como Deus é maravilhoso, glória a Deus. Mais um dia, gente, mais um dia de milagre, mais um dia que o Senhor tem dado a mim e a você o direito de respirar, de viver e, claro, de adorar, de bendizer, de ser grato pelo alimento, pela veste, por tudo que nós temos, tudo que você puder trazer à sua memória tem a ver com o nosso tema hoje. E eu estava aqui conversando com o meu melhor amigo, sempre eu faço isso, orando, intercedendo e sabendo que esta palavra vai alcançar justamente quem ele escolheu. Você é o escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. E hoje eu sei, gente, que Deus vai trazer para alguns, como já trouxe para mim, respostas que talvez até alguns minutos, umas horas, até ontem para hoje, você ficou indagando. Então hoje é o dia que Deus preparou para trazer a você respostas que você precisa receber para continuar servindo a Deus de todo o coração e sendo grato a Deus, porque tudo que nós temos, tudo que vem em nossas mãos, ou tudo que virá, provém da misericórdia e da graça de Deus, aleluia. Hoje, o nosso tema está em 1 Samuel, capítulo 7 e verso 12. Gente, tudo que tem acontecido, tudo que há de acontecer, tudo que virá em suas mãos, nas minhas mãos, aleluia, eu já glorifico a Deus, tudo é porque Ele ajuda, Ele quem? Jesus, é Ele que tem nos ajudado e é Ele que permite. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, que fala de uma rocha de vitória. Ebenezer, na verdade, deveria ser traduzido rocha de socorro. Pensa bem, rocha de socorro. O Senhor Jesus é a nossa pedra angular. O Senhor Jesus é a nossa rocha da vitória. Ou seja, Ele é aquela pedra que sempre nos ajuda. Ou seja, não é a pedra de tropeço. Não, gente. Ele é aquele que sempre, ao contemplar a sua história, a sua vida, seus acertos, seus fracassos, Ele é aquele que sempre vai nos apontar qual é o caminho. O caminho, eu já vou dizendo aqui, hein? O caminho é a obediência a Ele, sem nenhum tipo de restrição. É você se entregar completamente a Deus, crendo que hoje, não é amanhã não, é hoje, esse Ebenezer vai se fazer presente na sua vida, na sua família, nos seus negócios. Esse Ebenezer vai se fazer presente em relação a tudo aquilo que envolve a sua vida no sentido físico, material ou espiritual, gente. Então a palavra que Ebenezer, ela já vem de uma expressão hebraica que significa, gente, rocha de socorro ou pedra de ajuda. A frase, na verdade, até aqui nos ajudou o Senhor, portanto, não é o significado literal da palavra, gente, para quem não sabe, mas é uma declaração feita pelo profeta Samuel em conjunto após a uma vitória, aleluia, dos israelitas sobre os filisteus. Vitória essa, meu Jesus, vitória essa, providencial da parte de Deus. Ei, te lembra alguma coisa? Eu não sei como você dormiu, eu não sei como você acordou, quais são os pensamentos que você trouxe neste dia, dizendo, meu Deus, como que eu vou fazer neste dia? Qual será o meu escape? De onde virá a solução para este problema, para esta doença, para esta porta que agora eu sei que se fechou, para coisas que estão afligindo a minha alma, está tirando o meu sono, está tirando a minha alegria. Eu quero falar um pouquinho sobre algo que aconteceu aqui. No final, se você tiver como me acompanhar, eu já falo para você, vai ficar até gravado. Então, fique tranquilo, você poderá ter da parte de Deus a resposta. Mas você que pode me acompanhar,
Se você já sentiu no seu coração, não deixe de compartilhar, porque tem algo aqui que chamou muito a minha atenção e é resposta de Deus para muitas coisas que virá à sua memória e Deus vai te libertar. Deus, através daquele nome, todos, né? Nome que eu sempre gosto de falar, todo-poderoso, nome sobre todo nome, nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu sei que vai acontecer sinais, prodígios e maravilhas. Então, vamos mergulhar um pouquinho, vamos aprender junto, como eu gosto de falar. A ideia que Deus colocou no meu coração de compartilhar esta palavra todas as manhãs é para que você pare um pouquinho, pense, como eu gosto de falar, você venha matutar, venha trazer para a sua mente e seu coração palavras de vida e traz para nós a vida eterna, traz para nós o direito que foi conquistado naquela cruz. Oh, glória a Deus! Gente, a verdade tem que ser dita. 1 Samuel capítulo 7 e verso 12 é o seguinte: nesse momento, no momento que Deus trouxe uma providência e Israel agora sai de uma situação de vergonha, foram derrotados 2 vezes. Na última vez que eles bradaram, gritaram, se alegraram, lá estava com eles a Arca da Aliança. E nessa última batalha, além deles serem derrotados, ainda tiraram deles, roubaram deles, levaram a Arca da Aliança. Começa já a pensar um pouquinho aí. A Arca da Aliança, ela tinha todo o simbolismo, porque para eles, e a gente entende quem é a Arca da Aliança, era a presença do próprio Deus. Porém, não adianta ter a presença do próprio Deus conforme eles estavam caminhando e andando segundo aquilo que Deus nunca permitiu. Então, nesse momento, a pedra ela foi erguida entre Mispá e Sem, quando Deus trouxe a divina providência dessa vitória. E aí Samuel deu-lhe o nome de Ebenezer, que significa rocha do socorro, querendo dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você já deve ter ouvido muita gente falar assim, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas a história aqui não é bem assim. Ela não é assim, gente, como a gente imagina. Ebenezer, como fosse, né, um talismã. É como um trevo aí da sorte. Como aquela ferradura atrás da porta. Não, não, não. Você vai observar, quando a gente começar a aprender um pouco junto, que esse Ebenezer é muito mais do que simplesmente dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, querido, primeiro ponto, antes da declaração de Ebenezer, o profeta Samuel, o livro, a palavra nos conta que Israel, por exemplo, havia saído para guerrear contra os filisteus e acamparam, segundo a palavra, juntamente, olha bem que Deus vai falar comigo, com você, e acamparam justamente nas proximidades de uma cidade que chama Ebenezer. Guarda isso, ó, olha bem. Então, antes da declaração de Ebenezer, o profeta Samuel, a palavra diz, nos conta, que Israel havia sido, né, ou melhor dizendo, saído para guerrear contra os filisteus. E acamparam, gente, justamente nas proximidades de uma cidade chamada o quê? Ebenezer. Está lá em 1 Samuel, capítulo 4, verso 1. Nessa ocasião, Israel, primeira guerra aí travada, a primeira luta, foi derrotada pelos filisteus. Imagina a mente, imagina o coração daqueles soldados, aqueles que sobreviveram. Imagina quando chegaram os seus lares, se assim ainda aconteceu, talvez nem isso aconteceu, mas vamos criar algo aqui que faça a gente entender como é triste a gente ter que admitir, deu tudo errado. Deu tudo errado esse projeto, deu tudo errado esse sonho, deu tudo errado essa luta, esses dias que eu passei, esses dias que eu renunciei, e na verdade eu pensei que eu ia conquistar. A vitória parecia tão próxima e no final disso tudo, eles foram derrotados. Agora o que eles decidem fazer, já que perderam? Eles decidem agora trazer, após esses acontecimentos, dessa derrota, a Arca da Aliança, a Arca do Senhor. Então foi buscar esta arca, trouxeram ela para o campo, e onde eles estavam,
E agora eles começaram a dar extraordinários brados, né, entre eles, e começaram a se alegrar, e de repente esses brados de alegria, como fosse, agora a gente ganha, agora a vitória é nossa. Os filisteus, sabendo de tudo, partiram novamente a lutar, a combater contra Israel. E mais uma vez, os israelitas acabaram sendo vencidos e tendo agora, infelizmente, após essa derrota, os inimigos, o filisteu, toma deles, se apossam da arca de Deus. Gente, eu fico às vezes pensando para que você possa entender. Há momentos que talvez você falou, poxa, mas eu estava tão firme, louvando a Deus, cantando a Deus, indo aos cultos. Poxa, até escola dominical que eu tinha que acordar cedo após uma semana toda de trabalho. E de repente vem acontecer isso comigo, atingiu o meu lar, a minha casa, atingiu a minha saúde, atingiu as minhas finanças. Poxa, onde de fato está a presença de Deus? Vai refletindo sobre isso, vai pensando sobre essa palavra que eu acabei de lançar agora. Gente, agora a arca não está mais com Israel. A presença de Deus foi retirada. A arca da aliança se encontra com os inimigos, os filisteus. Agora os filisteus, com esta arca, segundo a palavra, eles vão depositar esta arca no templo que eles dedicaram ao tal Deus Dagon. Está na arca. E ao lado da sua estátua, o Deus Dagon, contudo, segundo a palavra, no dia seguinte, a imagem de Dagon estava com a cara no chão, exatamente na frente da arca da aliança, da arca do Senhor. Eles, os filisteus, eles voltam agora àquela estátua, a estátua de Dagon, no lugar. Mas novamente, segundo a palavra, no dia seguinte, novamente a estátua de Dagon havia caído. E na mitologia, para quem não sabe, Dagon era tido como o irmão do deus El, o pai de Baal. A arca da aliança, ela foi colocada ao lado daquela imagem de Dagon, como um exemplo, para quem não sabe, um exemplo de humilhação ao Deus de Israel. Como se dissesse, esse aqui, esta é a imagem, é ela que reflete, é ela que dá fé, é ela que deu ousadia, é ela que deu coragem, é esta arca que tanto eles falam, né, deste Deus. Aqui está o nosso Deus, você vai ficar diante do nosso Deus, vai ficar aqui, como se dissesse aqui, agora você vai ficar, né, vamos dizer assim, sob esta autoridade. Aqui está o verdadeiro Deus Dagon. Esta arca, se de fato simbolizasse a presença, não estaria aqui, não estaria nesta posição. Mas na verdade, quando você lê a palavra, novamente, Dagon foi derrubado para uma posição que indicava reverência e prostração diante da arca de Deus. Começa a pedir ao Espírito Santo, como ele já está trabalhando aqui, porque ele tem uma palavra tão maravilhosa para você entender, que em tudo, ele sempre, que em Jesus, está nos ajudando, e não será diferente para este dia que nós estamos vivendo. Eu sempre gosto de dizer, o que Deus tem que fazer, o que Deus terá que realizar é neste dia. Hoje é o dia de você se preparar para dar o brado da vitória, da libertação, da conquista, da mudança que Deus traz para nós neste dia que nós estamos vivendo. Gente, a verdade tem que ser dita. Passados esses acontecimentos, o Senhor pesou a mão, trazendo destruição sobre eles, os filisteus, e afligindo, segundo a palavra, com pestes e tumores diversos, como você pode ler em 1 Samuel, capítulo 5 e o verso 6. Agora a história começa a tomar um rumo diferente, porque que depois, segundo a palavra, depois de um tempo, a arca da aliança, ela foi devolvida a Israel. Desde o dia, gente, em que a arca do Senhor foi instalada em Kiriat Jearim, um longo tempo, segundo a palavra, passou, foi cerca de 20 anos, e todo o povo de Israel clamava. Opa, o que o povo de Israel estava fazendo? Clamava, gente, clamava, e buscava o Senhor.
por meio de sua súplica, como está em 1 Samuel capítulo 7 e verso 2. Agora surge algo aqui que eu quero que você preste atenção, porque Samuel agora vai trazer algo que muitas vezes a gente nunca para pensar. E Samuel, como profeta de Deus, ele vai dizer a toda Israel, se é de todo, olha bem o que ele vai dizer, se é de todo o vosso coração, que desejais voltar-vos para o eterno, ele diz, tirai imediatamente do meio de vós os deuses pagãos, estrangeiros e todas as imagens da deusa Astarote. Aí ele diz mais, dedicai inteiramente o vosso coração ao Senhor e adorai somente a Ele. Aí vem a palavra da libertação. Aí vem a palavra que traz toda mudança na sua, na minha, na nossa geografia, aonde Deus nos colocou, aonde você vive, aonde você cultua ao Deus verdadeiro, nesta casa de oração, aonde você trabalha, aonde você se encontra hoje, aonde você se encontra até nessa situação que talvez você está dizendo aí, eu quero ver, meu Deus, eu preciso ver a tua mão poderosa me tirar dessa situação, eu preciso que o Senhor venha agir com mão poderosa, trazendo a cura, a libertação, a salvação. E presta atenção, porque esta palavra, ela é profética. Então ele diz, então ele vos livrará da mão dos filisteus. Samuel diz isso, mas aqui havia uma condição, que essa condição revela porque Israel estava sendo totalmente derrotado, humilhado, porque eles deixaram de servir ao Deus verdadeiro. A palavra diz que não tem como eu servir a dois senhores, ou eu vou agradar aquele minúsculo, Deus minúsculo, ou vou desagradar o Deus verdadeiro. Sem a gente às vezes imaginar, aqui está dizendo algo que às vezes está oculto aos teus olhos, está muitas vezes, sabe, como uma máscara nos seus olhos, escondendo, não trazendo a você o verdadeiro entendimento e compreensão das coisas que acontecem no mundo espiritual. Por quê? Porque se é de todo o vosso coração, ele diz que desejai-vos, voltar-vos para o eterno, tirai, ele diz tirai, não é ontem, não é, entendeu? É naquele momento, não era nem para refletir e pensar, tirai imediatamente de vós os deuses pagãos, estrangeiros e todas as imagens da deusa Astarote. Dedicai inteiramente o vosso coração ao Senhor e adorai somente a Ele. Aí Ele vai falar algo que talvez para mim, para você agora, é a chave, sabe? Eu vou mudar, talvez não, é de fato a chave da vitória. Ele vos livrará da mão dos filisteus. Está em 1 Samuel capítulo 7, verso 3. Ao que tudo indica agora aqui, gente, olha bem o que eu vou dizer, ao que tudo indica é que os israelitas também estavam distante do eterno Deus. Como é? A causa do ataque, às vezes a retaliação, essa seta, esse sentimento que às vezes vem à sua mente, até sentimento de morte, de suicídio, depressão, opressão, angústia, solidão, tanta coisa que abate a alma. Pense um pouquinho, será que você em algum momento não ficou distante ou está distante de realmente buscar a Deus de todo o coração, servir a Ele de todo o coração, servir somente ao nosso Deus? Será que em algum momento talvez você aí, sabe, se distanciou de adorar, de louvar, de cultuar, de orar, de ter um momento de jejum, jejum esse que muitas vezes não é como todo mundo já traz à tona, né? Agora eu vou deixar de comer, vou tirar um momento e não vou me alimentar. Às vezes o jejum é necessário até no sentido da tira-visão, porque eu sempre falo, a gente senta na sala, passou 1 hora, 2, 3 horas, a gente não reclama de nada, a mente está ali como hipnotizada e vem todo tipo de informação para dentro da tua mente, seja boa, seja ruim, tudo misturado. O problema é que a gente tem mais tendência, muito mais tendência em querer fazer como diz Paulo,
Ele queria fazer o bem, mas ele acabava fazendo muito mais aquilo que ele entendia que não agradava a Deus, que não era aquilo que Deus esperava dele. Então era a luta constante, a luta é constante. Mas porém você pode hoje tirar, sabe, esse costume, anular, aniquilar, começar agora a ser aquele que governa e não ser governado por aquilo que você às vezes pensa que não, mas está sendo doutrinado, está sendo governado pela tira-visão que traz muitas informações que não te leva a adorar e a buscar a Deus de verdade. Eita Jesus! Pode ser uma música, pode ser aquele filme, pode ser aquela novela. Gente, é tanta coisa que a gente tem que pensar e refletir, porque Deus está falando claramente. E esta palavra alcança quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele fala com quem Ele ama, Ele corrige quem Ele ama. Por isso aqui a palavra é tão maravilhosa, meu Deus. Dedicai inteiramente, segundo a palavra, o vosso coração ao Senhor e adorai somente a Ele. Agora vamos avançar mais um pouco para você ver. Gente, agora uma postura vai ser tomada. Uma mudança vai acontecer aqui nesse texto, nesta palavra de hoje. Ebenezer, aleluia. As Sagradas Escrituras, elas nos contam que logo em seguida, após a palavra do profeta Samuel, os israelitas jogaram fora suas imagens idólatras e passaram agora a reverenciar exclusivamente a Deus, bem como se reuniram em Mispá e confessaram, aí está a palavra-chave, confessaram: pecamos contra o Senhor. Está lá em 1 Samuel 1,6. E foi ali então que Samuel passou a julgar e governar todo o povo de Israel. Aonde eu busco isso? Na palavra. De onde eu adquiro isso? Na palavra. É ela que vai, na verdade, trazer o verdadeiro julgamento do certo e do errado. É ela que vai nos conduzir realmente ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Ele toda a minha adoração, todo louvor, toda glória, todo poder e majestade ao Rei dos Reis, Senhor Jesus, meu, seu, o nosso Salvador. Após tudo isso, após essa nova postura, essa renúncia, meu Jesus, após esse entendimento, ei, erramos feio, hein? Deus sempre nos alertou, Deus sempre nos avisou. Ele nunca aceitou ser colocado em segundo plano, em segundo lugar. Ele nunca dá sua glória para ninguém. Ele sempre espera de boa vontade, de todo o coração, que eu e você venha se prostrar e adorar Ele na beleza da sua santidade. Gente, quando a gente coloca tudo nas mãos do Senhor, quando a gente se dedica tudo ao nosso Deus, tudo que nós somos, tudo que nós temos, eita, Ele sempre vai trazer à tona o melhor para mim, para você. E o melhor não é aquilo que às vezes você está pensando. Deus sabe o que de fato você precisa. Deus sabe por que você está nessa situação e você chegou nessa situação. E essa situação é a maneira dele falar: e aí? Vai me dar um pouquinho agora mais de atenção? E aí? Agora você tem um tempo para me escutar? Eita Jesus! Quando os filisteus, segundo a palavra, souberam que os israelitas estavam reunidos, os líderes, os príncipes do povo filisteu, agora sobe novamente com o objetivo do quê? De atacar, vamos aniquilar, vamos destruir este povo hebreu, vamos destruir Israel. E novamente agora, segundo a palavra, eita Jesus, o israelita ficou sabendo, lá vem os filisteus, os nossos inimigos estão vindo aí nos destruir. Aí diz a palavra que eles ficaram com medo e rogaram aquele que é o profeta, aquele que trouxe conhecimento, por que eles não conseguiam vencer e sempre passava essa humilhação de derrota. Eles agora entendiam que tudo era porque eles tinham pecado contra o Senhor, deixaram de adorar o Deus verdadeiro. Aí eles rogam a Samuel: Samuel,
não cesses de invocar o nome do Senhor nosso Deus, para que Ele nos salve das mãos dos filisteus, como está em 1 Samuel capítulo 7, verso 8. Eis aí o profeta, eis aí o homem de Deus, eis aí aquele que de fato nos mostra, nos ensina o poder da oração, o poder da intercessão, aleluia. Agora Samuel, diante de tudo que está acontecendo, ele poderia falar, peraí, faz isso, faz aquilo. Não, o que a Bíblia fala na verdade, olha que coisa linda, ele vai oferecer a Deus o sacrifício, e ele ofereceu um sacrifício agora a Deus, e aí, segundo a palavra, Deus ouviu a oração, a intercessão de Samuel. Então Samuel agora naquele momento estava queimando completamente o sacrifício que oferecia segundo a palavra a Deus. Os filisteus agora começam a atacar Israel, mas naquele dia, qual dia? Nesse, meu Jesus, aleluia, nesse dia que o inimigo se levantou, que o inimigo veio para dar um basta na sua saúde, nas suas finanças, no teu casamento, no teu ministério, no teu chamado. É neste dia que a palavra revela, não é amanhã, não ontem, é neste. Mas a Bíblia é clara que há alguém, que há pessoas, que há profetas de Deus, que há intercessores, homens, mulheres, jovens, adolescente, até criança, que dobrou o joelho, que tem conversa séria com Deus, que tem uma conversa íntima com Deus. A palavra aqui é profética, porque diz que naquele dia, quando eles resolveram atacar, ou seja, neste dia, trovejou, aleluia, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo, aleluia, contra o exército filisteu, colocou todos os soldados em pânico, e eles foram derrotados por Israel. As forças militares, segundo a palavra de Deus de Israel, saíram de Mispá, perseguiram os filisteus até certa região localizada abaixo de Betecar, exterminando-os pelo caminho. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, glória a Deus. E diante desses fatos, meus queridos, Samuel mandou o quê? Mandou que uma pedra fosse erguida entre Mispá e Sem. E segundo a palavra, deu-lhe o nome de Ebenezer, que significa rocha do socorro. Ele é o nosso socorro bem presente nas horas que muitas vezes você está dizendo que angústia, que tristeza, que dor. É nessa hora que a palavra, a Bíblia revela, a palavra do Senhor nos revela que Ele é a nossa rocha, o nosso socorro. Aleluia. Querendo dizer, então, até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7,12. Estou fechando aqui a nossa live Café com Deus. Gente, as cidades que antes foram conquistadas pelos inimigos, meu Deus, foram devolvidas ao povo de Israel, bem como conseguiram libertar das mãos dos filisteus até os territórios vizinhos. Tudo que o inimigo roubou, tudo que ele conquistou, tudo que estava na mão dele, a rocha do socorro, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele adentra, quando você dá esta permissão, quando você convida Ele, olha Senhor, não consigo mais, está nas tuas mãos. O Senhor nunca perdeu uma batalha, pois é, Ele nunca perdeu uma batalha. Ele, além de botar em retirada, aniquilando, meu Deus, destruindo todo tipo de fortaleza, destruindo todo ponto de pacto, tudo aquilo que foi feito através até de oração contrária, Ele traz à tona agora que aquilo que realmente sempre foi seu e que te pertence, Ele fala, está aqui de volta. Porque as cidades antes conquistadas, famílias, projetos, sonhos, Ele tem que devolver. Eu vou dizer muito mais, não está aqui 7 vezes mais, para a glória de Deus. Samuel aqui continuou, segundo a palavra, gente, julgando e liderando Israel por todos os dias da sua vida. O que eu quero dizer é que aqui a palavra
palavra é a autoridade máxima. O problema é que tem muita gente que está tão acostumado só com aquilo que parece que é plausível, é aquilo que a gente pode escutar, até às vezes ver, porque alguém tem o dom da profecia e se baseia naquilo que parece que aquilo ali é Deus sempre falando. A gente tem que tomar todo cuidado, porque aonde não há falha, gente, aonde não vai ter erro, é na palavra de Deus. Se ela diz, se ela está escrito, se há uma promessa, creia. Pode ser que você não entenda, mas hoje é o dia que Deus está dizendo: eu serei a vossa rocha de socorro, eu serei justamente aquele memorial que você sempre ao ver, sempre trazer à memória, vai se lembrar quem é que estendeu a mão forte, quem é que de fato lhe concedeu a vitória em todas as áreas, seja ela no sentido físico, gente, material ou espiritual. Por isso eu repito, ele continuou o quê? Julgando e liderando, de acordo com aquilo que Deus lhe dava, orientava, lhe ensinava. E Deus falava, oh meu Deus, tão claramente pela boca deste homem chamado profeta Samuel. Ebenezer. Oh, é interessante aqui, gente, a gente perceber algo para nós fecharmos e você aprender um pouquinho mais e pôr em prática essa palavra profética, essa palavra revestida com poder celestial. Gente, é interessante perceber o que? A declaração feita por Samuel. Pensa um pouquinho comigo, vamos matutar junto, aleluia. Gente, após a vitória contra o filisteu, e a gente tem que lembrar que é o mesmo nome da cidade ligada à derrota anterior. Posso ler de novo? É interessante eu e você agora matutar e perceber que a declaração feita por Samuel, Ebenezer, entenda bem, Ebenezer, após a vitória contra os filisteus, é o mesmo nome que foi dado à cidade, ligada àquela derrota anterior. Aqui, gente, pode-se entender o quê? Que entre tantos, que ao olhar para a pedra agora erguida, eles olhando para a pedra, eles vão lembrar, poxa, foi aqui o meu fracasso, foi aqui a nossa derrota, aqui era o ponto da nossa rebeldia, nós não buscava Deus, não adorava Deus, prostrava outros deuses minúsculos. O povo deveria de fato agora lembrar dos maus dias do passado, e assim não se esquecesse jamais que foi a mão do Senhor quem os ajudou com a graça e misericórdia naquele momento. Ou seja, você, quando trazer a memória, você vai trazer a memória aquilo que aconteceu, aquela queda, aquele fracasso, aquele pecado, aquela mentira, aquele momento de hipocrisia. Você vai trazer a memória, mas vai se lembrar, foi Ele que me tirou de lá, Ele me libertou, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ebenezer, Ele é a minha rocha de socorro, Ele é o meu socorro, sempre presente, em qualquer momento da minha vida. Deus está dizendo, se você volta, se você olhar, se você trazer a sua memória, é para adorar e glorificar a Deus, porque é Ele que te resgatou de toda maldição. Foi Ele que tirou das mãos do inimigo da sua alma, aleluia. Foi Ele que te tirou do lamaçal do pecado. Foi Ele que te tirou de toda a situação que você tem entendimento, que era uma situação de morte física e espiritual. E agora você está me ouvindo e Deus está dizendo, eu tirei você, eu tiro você neste dia, desta situação. Então, querido, o que esperamos agora de tudo isso? Aliás, o que Ele espera de mim, de você, melhor falando? Ele espera de mim o que, gente? O que Ele espera? Que eu adore, que eu seja grato, que eu venha fazendo o que eu venho fazendo todos os dias, falar desta palavra que nos liberta, que salva, que cura, que nos sela com o Espírito Santo de Deus e que nos prepara para aquele grande dia que eu não posso deixar de falar. Nós vamos povoar o céu. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Infelizmente eu sei que muitos que já viveram, que tiveram essa grande libertação, muitos, às vezes esquece desta bondade e providência de Deus.
Parece que foi algo corriqueiro. Não foi. É a mão do nosso Deus. O Senhor Jesus que nos tira. Ele que nos resgata. Por isso, não deixe jamais de adorar. Não sirva aos deuses minúsculos. Os deuses minúsculos, muitas vezes, eles vêm de uma forma muito sutil. Muitas vezes vêm porque agora você não sente falta de um recurso. Você tem um trabalho bom. Você tem um bom salário. Você tem uma boa casa, uma boa família, um bom carro. Você tem agora uma conquista que lhe dá o direito de ser chamado de doutor ou doutora. Seja na área da medicina, seja na área do direito, seja como juiz, ó. Eita Deus, você tem aí um bom status, mas quem é que de fato lhe concedeu? Quem é de fato que lhe ajudou? Quem é de fato que é realmente, hein, essa pedra do socorro, como é traduzido, hein? Ou seja, rocha de socorro. Gente, eu fecho dizendo, e fechando eu quero falar isso para você. Tudo é porque Ele te ajuda, me ajuda. E nos ajudando, Ele permite a gente viver e ter uma vida de paz, porque Ele mesmo fala, Ele que nos dá esta paz. Ele não dá paz como o mundo dá. A paz dele é uma paz verdadeira. Por isso, se você for querer dizer e falar hoje, Ebenezer, você tem que saber que esse significado fala muito mais do que dizer agora, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Ou dizer que Ele é a pedra de ajuda ou a rocha de socorro. Agora você está entendendo por que foi falado. Porque aonde aconteceu a derrota, aonde aconteceu o fracasso, aonde foi a queda, Deus trouxe à tona no mesmo lugar a vitória que só Ele pode dar. Meu Deus, espero que você entenda o que Deus está falando, porque para mim é tão claro, é tão real, como eu sei, como eu louvo a Deus por Ele estar nesse dia, está me dando esta oportunidade de falar algo que Ele está dizendo. E aí, você lembra? Lembra, Senhor. E como lembro? Para mim o Senhor sempre será a minha rocha do socorro, a minha pedra de ajuda. Porque aonde eu estava, o Senhor foi lá. E onde aconteceu, o Senhor me deu vitória. Porque o Senhor me escolheu, como tem escolhido a você também, meu querido. Que Deus te abençoe, aleluia. Quem vos fala, meu querido, para quem ainda não me conhece, seu amigo de sempre, apóstolo Reginaldo da cidade de Osasco, queridos, um enviado da parte de Deus. E nós logo teremos aí um lugar que estou colocando diante de Deus. Não é um lugar qualquer, é um lugar onde eu estou dizendo a todos que estão sendo discipulados nas casas de paz, na célula, dizendo para ele, nós teremos a nossa sala de adoração e oração. Eita, em janeiro está chegando, nos ajude aí em oração, que Deus te abençoe, que este dia, aleluia, você possa declarar Ebenezer, que agora você sabe e tem entendimento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus permitindo, aleluia, amanhã estarei de volta, trazendo mais um recado da parte de Deus. E como eu gosto de falar, se Deus é por nós, gente, pensa nisso. Se Deus é por nós, meu Jesus, quem será contra nós? Ninguém. Deus te abençoe, tenha um bom dia. Shalom.